Nesse vídeo você vai descobrir se faz sentido investir em empresas pagadoras de dividendos, você vai descobrir o que acontece se você investir em empresas pagadoras de dividendos a longo prazo e você também vai saber como montar uma carteira de dividendos para garantir uma renda passiva para você. 3 passos nesse vídeo, então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai sair com um passo a passo prático, aplicável, que você pode fazer sozinho com apenas o conhecimento que você vai absorver desse vídeo. Então vamos começar. Faz sentido a gente investir em empresas pagadoras de dividendos? Faz sentido, Kaique? Faz. Com base no que você diz isso? É bom receber um dividendos mensal. Ou seja, é bom, mas será que faz sentido? Vou te provar com números aqui, Kaique. Aqui estão todas as empresas do índice IDIV. O IDIV, ele é um índice onde ele contempla as principais pagadoras de dividendos no Brasil. Quando ele fala do Ibovespa, o Ibovespa é um índice que a gente tem as principais empresas do Brasil. O IDIV é um índice com as principais pagadoras de dividendos do Brasil. Então você tem Gerdau, CEMIG, Petrobras, você tem várias empresas, cada uma tem um peso diferente. Por exemplo, Unipar, 0,83% do índice. Itaúsa, 2,84% do índice. Essas daqui são as 10 maiores empresas do IDIV. Então elas por si só representam uma parcela muito relevante desse índice. Porém, a gente vê aqui que Petrobras aparece 2 vezes. A gente tem Petrobras e Petrobras, a gente tem Petro 4 e Petro 3. Uma ação que representa as ações preferenciais de Petrobras e outra que representa as ações ordinárias. Então a gente vai excluir uma das duas e vai adicionar uma outra opção que é a JBS. Então agora sim a gente tem as 10 maiores empresas pagadoras de dividendos. Agora vamos lá. A gente tem todas essas empresas, a Gerdau, CEMIG, Petrobras, Vale e assim por diante, mas a grande pergunta é, nos últimos 15 anos, elas tiveram bons retornos? Porque não tem outra forma de a gente verificar se teria feito sentido investir nisso que não fosse a gente olhar para o resultado passado. Eu quero saber se as principais empresas do índice tiveram bom retorno nos últimos 15 anos. Qual que é o seu palpite? Será que elas foram boas pagadoras? Vamos lá. Vamos olhar então para o resultado dessas ações, dessas 10 ações, olhando só para a valorização da cota. Então o que é a valorização da cota? É quando você tem uma ação que custa R$10 e essa ação ela se valoriza para R$12. Então imagina que passaram 10 anos, essa empresa foi de 10 para R$12. Ela valorizou em R$2 a cota dela. Mas se ao longo do tempo ela pagou dividendos pra caramba? Não está contabilizado aqui. Então a gente precisa contabilizar a valorização da cota mais os dividendos que vão sendo reinvestidos. Em terceiro lugar, a gente vai comparar essas duas coisas com os principais benchmarks. Seria o seguinte, rendeu 20%. É bom ou é ruim? Não sei. Depende de quanto rendeu a renda fixa, depende de quanto rendeu o principal índice de ações, depende de tudo isso. Então vamos olhar aqui para Gerdau primeiro. Antes de tudo, não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Mano, você quase matou do coração, cara. Você esperou eu virar pra fazer isso. Por esse risco de vida que eu acabei de correr, eu acho que a gente merece uma curtida e uma inscrição nesse vídeo. Então clica aqui embaixo, clica no like e se inscreve no vídeo. Aqui é Gerdau. Gerdau, Kaique, se você tivesse investido R$100 há 15 anos, você teria R$90 hoje. 15 anos, Kaique. Parece péssimo, né? Parece ruim, né? Perdi dinheiro. Parece péssimo, você perdeu dinheiro. Então, olha, eu vou preencher nessa tabela, Gerdau aqui, menos 10% de rentabilidade na valorização da cota. Agora, se eu contabilizar a valorização da cota mais os dividendos, R$100 em Gerdau teriam virado R$190. Interessante. Já muda de figura. Então eu vou preencher na minha tabela, Gerdau teria tido um rendimento de 90%. Vamos olhar para, então, a Selic. Selic é o principal indicador de renda fixa no Brasil, porque ela é a taxa básica de juros. R$100 na Selic teriam virado R$350. Rendeu muito mais que a Gerdau, né, Kaique? Não valeu a pena. Então não teria feito sentido aqui. Vamos preencher na nossa tabela, então, Selic. Teria valorizado 250%. E aí a gente começa a comparar tudo isso. Vamos olhar para o Ibovespa. O Ibovespa, que é o índice de ações, ele teria R$100 se transformado em R$175. Então a gente tem o Ibovespa, que rendeu 75% no período. Quando a gente vai investir em ações, não adianta eu comparar ações com renda fixa. São coisas diferentes. Então eu comparo ações com ações. Eu comparo renda fixa com renda fixa. Então, se eu pergunto para você o que é mais gostoso, maçã ou carne? É carne, né? Mas assim, em tese,
Eu tenho que comparar maçã com outras frutas e carne com outras carnes. Então você prefere, quando você vai na churrascaria, você vai escolher dentre uma série de carnes diferentes ali, porque elas são comparáveis. Não dá pra comprar carne com uma maçã ou um doce com um salgado. São coisas diferentes, tá? Se a gente olhar pra Semig, R$100 em Semig tem virado R$40 hoje. Olha que loucura. Prejuízo. Você perdeu muito dinheiro aqui investindo em Semig. Aí o pessoal pensa, nossa, ufa, que bom que eu não investi em Semig. Será mesmo, Kaique? Porque 60% de queda é um dos piores investimentos da história. Mas, com os dividendos, R$100 teria virado R$602. Caraca, aí valeu muito a pena. Cara, olha isso. É quase o Bitcoin. Não. Em 2 dias de valorização. Isso. Que loucura. Agora já começa a mudar de figura. 512%. Se a gente pegar a Petrobras, R$100 virou R$140 a cota, preenchi aqui. E se eu pegar com dividendos, R$100 viraram 550. Petrobras, que fase boa os últimos 15 anos, não? Se eu pegar Vale do Rio Doce, valorização da cota 100 virou 103, então 3% de valorização não é nada, mas com dividendos, R$244. 144% então de rentabilidade. Se eu pegar o Banco do Brasil, R$100 viraram 147, que não é muita coisa. Agora, com valorização da cota, R$395. Já é um pouco mais de sustância aqui. Banco do Brasil Seguridade, mesma coisa, ó. R$100 virou 197, é uma rentabilidade legal, mas não é tão sensacional assim. R$100 com dividendos virariam 446. Santos Brasil já é um pouco diferente. R$100, 494. Só que a IPO foi em 2016, tá? Então a gente tá pegando um período um pouco diferente aqui. Se eu pegar com a valorização da cota, R$100 viraram R$713. Aí eu tô falando de uma porrada aqui. Quando eu pego o Klabin, uma das empresas favoritas ali do nosso tio Barsi, R$100 viraram 429, só em valorização de cota. Agora, com bons dividendos, R$100 teriam virado 871. Quando a gente pega a Vivo, será que as empresas de telecomunicação elas se valorizaram nos últimos tempos? Em cota, pouco, mas se eu pegar os dividendos, muito. R$100, R$380. E aí, para finalizar, a gente tem a JBS, que R$100 teriam virado 527, mas se eu pegar os dividendos, R$100 teriam virado R$780. Então, se eu for pegar essa tabela toda e a gente for comparar com o Ibovespa, quais ações bateram o Ibovespa dentre as melhores pagadoras de dividendos? Gerdau, Semig, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, BB Seguridade, Santos Brasil, Klabin, Vivo e JBS. Todas as empresas mais relevantes do índice de dividendos bateram o Ibovespa nos últimos 15 anos. Então, eu acho que já dá para dizer aqui, né, Kaique, que fez sentido investir em empresas pagadoras de dividendos. Klabin foi a vitoriosa, depois a gente teve JBS e depois a gente teve Santos Brasil. Das 10 empresas, 6 não bateram o Ibovespa sem reinvestir os dividendos. Então, daqui você tem um grande alerta. Das 10 empresas, 8 bateram a Selic reinvestindo os dividendos. Então, se você fosse montar uma carteira para bater tanto o Ibovespa quanto a Selic, 8 das 10 teriam batido a Selic e muitas com uma larga vantagem. Das 10 empresas, só 3 teriam batido a Selic sem reinvestir os dividendos. Então a gente vê que investir sem reinvestir os dividendos é muito prejudicial para sua carteira e pode te fazer perder para a renda fixa no longo prazo. Então você tem que estar atento aqui. Se você planta e você colhe tudo e você não replanta, você está cometendo um ato muito danoso para o seu eu do futuro, para a sua carteira de investimentos, para o seu patrimônio. Então não adianta você pegar, tirar tudo e comprar outra coisa, ou você ir consumir e curtir, você tem que sempre replantar. Isso aqui vai ser o segredo para você crescer cada vez mais. Segunda pergunta, o que acontece se você investir em empresas pagadoras de dividendos no longo prazo? Isso daqui parece óbvio, né? Você fala, vai crescer. Tá, mas deixa eu dar um outro olhar para você dentro desse tema. O que isso daqui parece para você, Kaique? Maria caindo. Isso daqui, Kaique, na verdade é uma montanha. Parece uma montanha? Menos. Menos? Mas imagina que é uma montanha. Isso é uma montanha e aqui em cima eu tenho uma bolinha. Essa daqui é uma montanha de neve. Então essa é uma bola de? Neve. Neve. Meus parabéns, Kaique. E se eu empurro uma bola de neve aqui, o que acontece? Ela vai cair até formar uma grande bola de neve. Então ela começa pequena e ela termina grande. Só que a pergunta que eu tenho pra você é, se essa bolinha for muito pequenininha, tiver 10 centímetros, e aqui ela tiver 100 mil centímetros, qual vai ser o tamanho dessa bola de neve que eu não tiver aqui no meio? Será que ela vai ser de 50 mil centímetros, que é a metade entre 10 e 100 mil? Essa é uma pergunta. Esse poderia ser um grande chute. Na realidade, ela vai ter 1000 centímetros. Então, quando ela está na metade do caminho, ela continua muito pequena. A gente percorreu metade do caminho para crescer 990 centímetros e outra metade do caminho para percorrer 99 mil centímetros. Ou seja, o começo da jornada parece que a gente não está caminhando, mas a gente está caminhando demais. Na verdade, no meio da jornada, a gente já está aqui, ó, 1000 centímetros ao meio. E assim também com
com a nossa carteira de investimentos quando a gente quer montar uma carteira de investimentos pagadora de dividendos. Os juros compostos, eles são como uma bola de neve. Quanto mais tempo ela rola a montanha abaixo, maior essa bola de neve vai ficar. Essa daqui é a evolução gráfica dessa bola de neve que eu acabei de mostrar. Então veja, percorri 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, cheguei até aqui, ó, parece que nem andou, quase nada, tá vendo? Ó? Parece que você tá próximo do zero. De repente faz assim, ó, uau, que loucura. Então a maior parte do tempo parece que a bola de neve ela é pequena, mas aí depois do nada ela acelera e fica gigante. O gráfico do patrimônio do Warren Buffett tem o mesmo desenho. Então você vê que o Warren Buffett, a partir daqui, ó, que é mais ou menos 60 anos de idade, o patrimônio dele começou a decolar muito mais. Então você tem aqui, ó, 14 anos de idade, 21, 26, 30 anos, 33. Tudo isso daqui, ó, ele vai percorrendo os anos e o patrimônio dele, quando ele está aqui, parece que cresceu muito. Só que isso aqui ainda não é nada perto do que vai acontecer. Então se você achar na sua vida que tá muito tarde para você, que não dá mais tempo, eu te digo que dá, porque a maior parte do patrimônio do Warren Buffett veio a partir dos 60 anos. Mais especificamente, a partir dos 65 anos, o Warren Buffett fez mais ou menos mais de 95% do patrimônio dele. Então esse aqui é o efeito de você investir em empresas pagadoras de dividendos no longo prazo. Mas como funciona então o impacto dos dividendos nessa bola de neve? Porque as pessoas acham que é só investir e pronto. E não é bem assim. Porque esse daqui é o seu patrimônio. Você imaginou, Kaique? Imaginei. Esse é o seu patrimônio. O que é isso, Kaique? Ações do Grupo Primo. Meu patrimônio. Seu patrimônio. Ele é composto por 3 coisas. Seu patrimônio é composto por, primeiro, aportes. O aporte é você ganha um salário, ou você ganha alguma renda, ou tanto faz o que você ganha, e você investe. Depois, ele é composto por proventos. Proventos é, você aportou, teve um rendimento, aí você teve um dividendo, isso é um provento. E aí depois você tem a valorização, que é o seguinte, o seu patrimônio, o que você aportou, ele continua se valorizando. Então você tem o quanto você investe, você tem os dividendos que recebe, e você tem a valorização do seu patrimônio. Isso daqui vai formar o seu patrimônio. O que acontece? Daqui é o seu patrimônio. O azul é o aporte e aí esse verdinho aqui são os dividendos. Aí todo mês que passa, ó, os dividendos, ou seja, os proventos, eles vão ficando mais relevantes. Então os proventos e a valorização das cotas vão começando a ficar mais relevantes na sua carteira. Esse aqui, mês 12. Cara, no mês 12 você já tem proventos que já são relevantes do seu patrimônio. Só que quando você vai evoluindo, ó, em 60 meses, uma parte relevante do seu patrimônio já não é mais formada pelo que você investiu. Já começa a ter rentabilidade. Aí você vai lá para o mês 120, você já tem uma parte mais relevante que vem de valorização e proventos. Aí mês 240, cara, já tem mais relevante. Mês 360 também. Aí você chega mês 480, 600, você vê o quê? Que uma parte pequena do seu patrimônio é aporte. Ou seja, no longo prazo, o aporte que você fez ele vai ser pouco relevante perto do todo. Então, quando você monta uma carteira de dividendos, esses proventos vão ficando cada vez mais relevantes na sua carteira. Então, no final das contas, plantar, colher e replantar. Leva tempo, mas você não deve subestimar o poder do longo prazo. Agora vamos para a terceira parte, então, que é o que muitos de vocês querem saber como fazer. Vocês querem saber como montar uma carteira de dividendos para garantir uma renda passiva e estável. Vamos lá, vamos com calma. Vamos analisar. A gente precisa de empresas que tenham um lucro líquido recorrente. A gente precisa de empresas que tenham um payout interessante, que tenham um lucro sobre preço interessante e que tenham uma dívida líquida sobre EBITDA também controlada. Então a gente vai olhar para essas 4 coisas. Quando você vai olhar para o lucro líquido recorrente, a gente precisa se deparar com alguma linha de pensamento mais profunda. Esse gráfico aqui, ele é o preço do minério de ferro nos últimos 10 anos. Então você vê que ele oscilou muito. O preço dele estava em 86 dólares aqui estava em 214 dólares e aqui o preço estava em 100 dólares mais ou menos, que é hoje basicamente. Por que eu estou te mostrando o preço do minério de ferro? Por causa do seguinte, de todas essas empresas, das 10 maiores pagadoras de dividendos, do IDIV, não são as maiores pagadoras, mas das ações mais pesadas no índice de dividendos, 2 delas são empresas que vendem minério de ferro. E se 2 vendem minério de ferro e 5 estão ligadas a commodities, você precisa entender que o preço do minério de ferro e o preço das commodities de uma forma geral vai impactar de uma forma instável o lucro e o dividendo das companhias que estão ligadas a isso. Então se você pegar a Gerdau, o lucro líquido por trimestre da Gerdau é esse. Então olha a linha azul, eu vou voltar.
ó, aqui é o preço do minério de ferro, aqui é o lucro líquido da Gerdau. Você consegue perceber uma similaridade, onde o lucro líquido acompanha o preço do minério de ferro? E aí a gente pega agora o dividendo pago da Gerdau nos últimos 10 anos. Veja que quando a gente teve um lucro líquido alto, que geralmente tem a ver com o minério de ferro estar num preço alto, a gente tem um dividendo alto. Então veja, minério de ferro está aqui, ó, linha verde, subiu muito, teve um lucro líquido alto, pagou dividendos altos. Começou a cair, aí você vê que o dividendo começou a cair. O dividend yield da Gerdau está muito atrelado ao preço do minério de ferro. Então, como a gente tem uma correlação muito grande, a gente começa a ficar de mãos atadas. Por quê? Se o preço do minério de ferro subir, que é um commodity, eu vou ter muito dividendo. Se ele cair, eu não vou ter muito dividendo. Nesse momento, que a gente teve o maior dividend yield da Gerdau, eu tive um preço da commodity alto, um lucro líquido alto e um dividendo alto. Agora aqui, eu tive preço da commodity baixo, lucro líquido menor e dividendos menor também. Então a gente tem que tomar cuidado com empresas que são atreladas a commodities. Você deve investir em empresas que têm lucro líquido recorrente se você está pensando em buscar uma grande rentabilidade e previsibilidade em dividendos. Isso daqui é onde pode ficar perigoso, por isso você precisa olhar para esse tipo de coisa. Quais empresas, então, têm um lucro líquido recorrente? Basicamente, você tem 4 setores na bolsa que apresentam lucros líquidos recorrentes. Você tem bancos, saneamento, energia e telecomunicação. Então aqui você tem esses setores e aqui você tem as maiores empresas do setor. Mas será que todas essas empresas desses setores que apresentam um lucro líquido recorrente, será que todas essas de fato são boas empresas? Será que todas essas possuem previsibilidade? Vamos ver. Aqui é o lucro líquido do Itaú. O Itaú ele tem uma recorrência de lucro líquido. Não teve um ano com lucro líquido negativo. Então, check. Ele passa nesse teste. Será que o Bradesco tem a mesma característica? Sim, o Bradesco também tem a mesma característica, por mais que não tenha crescido o lucro líquido dele. Check. E Banco do Brasil? A mesma coisa. Check. E o BPAC 11? BPAC 11? Check. Também tem um lucro líquido recorrente. Então, o setor bancário, quando a gente pega grandes bancos, grandes instituições, eles têm, de uma forma geral, um lucro líquido recorrente. Quando a gente pega saneamento, então vamos pegar aqui, ó, SAPRE 11, check, lucro líquido todo ano. Aí pega Sabesp, check, lucro líquido todo ano. Aí a gente pega CSMG3, mais ou menos. É claro que existe explicação do porquê disso, mas quando você está dependendo de dividendos, quando você está olhando para isso, um susto desse é desesperador. Fica meio em atenção, porque também não foi um baita prejuízo e todos os anos tem um resultado positivo, mas coloca em análise. Quando você pega energia, pega Eletrobras. Muita oscilação, muita dependência às vezes de governo ou de algumas licitações. É uma bagunça. Então, eu vou dizer que não é tão previsível assim, né? O lucro líquido recorrente. E, de novo, não é que é uma empresa ruim, não é que não vale a pena investir, é só que olhando sob a ótica de lucro líquido recorrente, Eletrobras não passou. E se a gente pegar a Engie? Pô, a Engie, legal. Todo ano, lucro líquido positivo. Check. E CEMIG? Todo ano, lucro líquido positivo, mas que tem uma atenção em 2016, onde muitas empresas desse segmento acabaram sofrendo. E aí a gente tem a Taesa, que também tem um lucro líquido recorrente. Check. E se a gente pegar a telecomunicação? Vivo? Todo ano, lucro líquido positivo. Check. Se a gente pegar TIM? Todo ano, lucro líquido recorrente. Check. E se a gente pegar a OIBR, a gente olha para não check. Isso é assustador, né? Tem uma previsibilidade. Cara, olha só, isso daqui são 7,5 bi de prejuízo. Aqui deve ser quase 5 bi de prejuízo esse ano, quase 5. Aqui mais de 7,5 bi de prejuízo, quase 7,5 bi de prejuízo. Aí temos lucro líquido alto. Aí quase 7,5 de prejuízo, de novo prejuízo, de novo prejuízo. Aqui 22 bi de prejuízo, 23, 7 bi de prejuízo mais ou menos, sei lá, 6, 7 bi. Todo ano sofrendo. De novo, não é que ela não possa dar um turnaround, que ela não possa crescer e não esteja até barata por causa disso. Não é isso. Tô falando só sobre a ótica de estabilidade. Não quero susto, não quero passar perrengue, eu quero dividendo todo ano, não quero me assustar. Então, algumas empresas, mesmo em bons setores, elas podem não ter bons números. Então, não adianta só escolher os bons setores. Quando eu digo bons, eu digo sob a ótica de previsibilidade de pagamento de dividendos, se elas não tiverem bons números. Então, a gente precisa olhar para outras métricas também. E se você não sabe como investir, você pode fazer duas coisas. Então, eu vou te falar sobre uma oportunidade agora e daqui a pouco eu vou continuar nessa análise do vídeo. A primeira coisa que você pode fazer é aprender por conta própria. E a segunda é você delegar a sua tomada de decisões para alguém. Quando a gente fala de delegar a sua tomada de decisões, você pode acompanhar carteiras feitas por profissionais. Essa daqui é a carteira da Finclass, por exemplo. Então, lá no aplicativo da Finclass, você tem renda fixa pós, renda fixa dinâmica, fundos imobiliários. Então, você tem toda uma carteira recomendada. Então, nessa carteira, você sabe exatamente onde investir, quanto pagar por cada ativo, quando vender e por quanto vender. Ou seja, você tem aqui muito menos esforço e demanda de tempo sua. Você já tem uma equipe de analistas profissionais
profissionais te dizendo exatamente o que fazer. Inclusive na Finclass você tem uma carteira de renda, que é muito do que vocês estão buscando nesse vídeo, com os principais ativos geradores de renda para você. E aliás, uma boa notícia é que dia 29/11 agora você vai poder ter acesso com 50% de desconto a Finclass. O link está na descrição desse vídeo, tá bom? Só vai durar 24 horas essa campanha, que é a campanha de Black Friday. E aí, se você quiser participar dela, só clicar no link da descrição, colocar o nome e o e-mail. Continuando então aqui a nossa análise, a gente tem que olhar para o payout também. O payout é o seguinte: quando a empresa tem lucro, ela basicamente pode fazer 5 coisas com esse dinheiro. Eu sou empresa, vendi, gastei, sobrou uma grana, meu lucro. Com esse lucro eu posso fazer 5 coisas. Eu posso pagar dívidas se eu tiver, porque eu não quero pagar juros, então eu vou diminuindo, eu vou amortizando essa dívida. Eu posso investir no meu próprio negócio, que eu posso comprar mais máquina, posso investir mais franquia, posso contratar mais pessoas, posso investir mais marketing. Eu posso comprar concorrentes, então eu posso começar a comprar outras empresas do meu segmento. Eu posso recomprar as minhas próprias ações. Então imagina, eu sou uma empresa de capital aberto e aí 25% do capital dela está na mão de acionistas. Ela pode ir lá na bolsa e comprar ações dos acionistas para ela retomar cada vez mais o controle e ganhar dividendos das próprias ações. Ou ela pode pagar dividendos. Então, se ela optou por não fazer alguma dessas 4 coisas, ela vai chegar e falar: ó, acionista, toma esse dinheiro aqui, e vai distribuir esse dinheiro para os acionistas através de dividendos. Porém, o payout tem a ver com essa 5ª coisa, com pagar dividendos. Então, imagina o seguinte: você tem uma empresa que teve um lucro de 16,4 bi em 19. Ela pagou de dividendo 6,7 bi. Aí aqui ela teve 13,3 bi de lucro e pagou 4,2 bi. Isso daqui é o payout do Banco do Brasil, ou seja, é o quanto ele paga de dividendo em relação ao lucro líquido dele. Então veja que aqui o payout foi de 41%, aqui o payout foi de 31%, 38%, 33% e 32%. Então aqui é o payout dele, é o quanto ele paga em relação ao lucro que ele tem. Se o payout é abaixo de 100%, isso é bom, porque afinal de contas, ele teve um lucro, ele está distribuindo menos do que o lucro que ele teve. Agora, quando você tem um cenário como esse, isso é um pouco preocupante. Por quê? Porque a empresa, ela teve um lucro de 1,4 bi, aí ela distribuiu 2,1 bi de dividendo. Caramba, essa empresa está distribuindo mais dividendo do que ela fez lucro. Aí ela tem aqui 2022, ó, lucro, dividendo. Caramba, tá distribuindo mais de 100% do lucro? Isso daqui, gente, não significa que é sempre ruim. De uma certa forma, isso é perigoso. Geralmente um payout acima de 100% é perigoso. Não significa que é uma má empresa, não é isso. Pensa comigo, se a empresa começa a distribuir mais dinheiro do que ela está gerando, concorda que isso é perigoso? Então você precisa, obviamente, se aprofundar para entender por que a Comgás fez isso e tudo mais. Mas um payout acima de 100 é um alerta para você. Então, geralmente, você deve investir em empresas com um payout saudável, que historicamente seja abaixo de 100%. Aí vamos olhar para o lucro sobre o preço. O que diferencia uma boa empresa de um bom investimento? Porque às vezes você tem um bom negócio, esse bom negócio está caro. E aí vale a pena investir num bom negócio se estiver caro? Será que não é melhor investir num negócio médio que está muito barato? Então o que diferencia uma boa empresa de um bom investimento? O preço que você paga por ele. O que você prefere? Você prefere pagar 10 milhões numa Ferrari ou você prefere pagar 100 mil reais numa Porsche? Ambos 0 quilômetro. Você vai querer uma Porsche 0 km. Ou você prefere pagar R$1.000 num BYD TAN? Claro que você vai preferir pagar isso num BYD TAN. Você tem que sempre olhar para o preço que você está pagando nas coisas. É isso que vai fazer você tomar boas decisões e fazer bons negócios. Tudo que a gente está falando aqui hoje é para depois a gente chegar em pagar um preço bom por algum investimento. É isso que vai fazer um retorno vir parar no seu bolso, tá? Então você não deve comprar boas coisas, você deve comprar bem as coisas. São coisas muito simples. Não compre boas coisas, compre bem as coisas. Como que você faz isso? Porque aqui vem a grande questão. Como que eu faço para comprar bem as coisas? Qual que é o segredo disso? Aqui eu tenho 4 ações do setor bancário: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e BTG Pactual. Aqui é o dividendo pago nos últimos 12 meses por cada uma delas. Então Itaú pagou R$2 de dividendo nos últimos 12 meses, Bradesco pagou 82 centavos, Banco do Brasil pagou 2,43 e BTG pagou 56 centavos por ação. Qual que é o dividend yield que eu quero receber? Bom, eu coloquei uma meta que eu quero receber 6% de dividend yield ao ano. Se eu quiser receber então 6% de dividend yield e eu ver que eles pagaram essas quantias aqui em cima, qual que é o preço máximo que eu
posso pagar por essas ações? Basicamente, eu vou usar a forma de lucro sobre preço. Se você tem lucro sobre preço igual a dividend yield desejado, então o que você faz? Você faz o dividend yield desejado vir aqui para baixo, o preço vir aqui para cima, então você tem o lucro sobre o dividend yield é igual ao preço desejado. Então vamos aqui, ó, vamos calcular. Lucro. O lucro foi esses 2,08, tá? Então eu boto 2,08. Lembrando, eu estou falando do lucro distribuído, que é o dividendo. 2,08 sobre o dividendo desejado, que é o 6%. 6% é a mesma coisa que 6 sobre 100 vai dar 0,06. 2,08 dividido por 0,06 vai dar R$ 34,67. Quanto que está custando as ações do Itaú hoje? R$ 34,61. Ou seja, eu poderia comprar Itaú até R$ 34,67, que eu estaria conseguindo um dividend yield de 6%. Se eu fizer a mesma conta em Bradesco, vai ser 0,82 sobre 6%, que vai dar R$ 13,67. Então até R$ 13,67 eu posso pagar. Como a ação está R$ 13,82, eu posso comprar. Quando eu faço isso em Banco do Brasil, 2,43 sobre 6% vai dar R$ 40,50. Como o Banco do Brasil está R$ 25,85, ela é que está apresentando um maior desconto sobre o dividend yield que eu quero. Agora, Banco BTG Pactual, eu já tenho o seguinte, eu posso pagar até R$ 9,33 nele. Só que ele está custando R$ 34,00. Então eu não deveria investir no BTG se eu estivesse buscando 6% de dividendo. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que as características desses bancos são diferentes mesmo. O BTG tem uma característica de growth, então ele investe para crescer, é um pouco mais agressiva a operação. Então as pessoas que investem aqui estão buscando não necessariamente dividendos, e sim um growth da ação, um crescimento. E aqui já são bancos em outro estágio, outra linha de pensamento, onde você geralmente tem um dividend yield mais atrativo, só que um growth também menor. Ou seja, aqui mais ou menos no preço, aqui mais ou menos no preço, aqui faria muito sentido e aqui não faria sentido. Agora, e se eu aumentar meu dividend yield para 10%? Ou seja, eu quero receber 10% de dividend yield. Aí eu vou aplicar a mesma forma. Vou chegar a esses números. Então eu posso pagar até R$20. Cara, tá 34, então não vale a pena. Eu posso pagar até R$8, tá 13, não vale a pena. Eu posso pagar até R$24,30, tá 25,85. Cara, aqui tá mais ou menos no preço. E aqui, obviamente, não faria sentido. Ou seja, o único que se aproximaria de um dividend yield de 10%, ele seria Banco do Brasil. Se você for olhar sobre essa linha, você escolhe o quanto você quer receber dividendo. Você aplica na fórmula e aí você espera bater o preço. Aí você fica esperando o mercado chegar lá. Chegou em R$20,80, compro. Chegou em 24,30, compro. Essa é a lógica de você montar uma carteira geradora de renda. Então você deve investir em empresas com lucro sobre preço próximo ou abaixo da cotação atual da ação, de acordo com o yield que você deseja para sua carteira. Quarta coisa que a gente tem que olhar, dívida líquida sobre EBITDA. Isso daqui vai basicamente te dar a capacidade que a empresa tem de honrar com o endividamento que ela tem. Então, toda uma empresa tem endividamento. Endividamento não necessariamente é ruim. O problema é se esse endividamento for muito grande. Se você tem 50 bilhões de patrimônio, você tem uma dívida de R$1.000, não é ruim. Agora, se você tem 1 milhão de patrimônio e uma dívida de 50 milhões, caraca, perigoso. Tem que tomar cuidado. Então, é isso que a gente vai mensurar quando a gente olha para a dívida líquida sobre EBITDA. Por exemplo, vou pegar as empresas do segmento de energia aqui. Dívida líquida delas, 40 bilhões. Então, Elet deve 40 bilhões, Engie deve 18 bilhões e assim por diante. Qual que é o EBITDA de cada uma? O EBITDA, ele é praticamente o lucro operacional. Depois desse número, você vai ter depreciação, amortização, taxa de juro e imposto. Então isso daqui é um número sem essas coisas. Basicamente, eu tenho então o seguinte, uma dívida de 40 bilhões, um lucro operacional de 22 bilhões. É quase que o lucro operacional, tá? Então eu tenho uma relação de 1,84 vezes aqui da dívida líquida sobre EBITDA. Significa que em 1,8 anos eu consigo gerar de lucro operacional o que eu devo. Quando eu pego o Engie, é 2,19 vezes. Quando eu pego o CEMIG, é 0,63 vezes, ou seja, praticamente o endividamento dela é muito baixo. Eu devo 7,5 bi, provavelmente numa dívida alongada de longo prazo, e em um ano eu consigo gerar 11 bi. Agora, Itaesa? Putz, Itaesa já tem um endividamento um pouco mais salgado aqui. Regra de ouro, cuidado com dívida líquida sobre EBITDA acima de 3. Isso significa que a empresa, não é que ela tem problema, mas é um red flag aí para você tomar cuidado. Pode gerar problema em algum momento, porque você vai tendo juros
sobre essa dívida e se a empresa não tem um ano bom, cara, essa dívida descarrilha completamente, tá? Tranquilo, 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 ruim. Geralmente é isso que você precisa olhar. Vamos então consolidar tudo que a gente viu aqui num tabelão. Lucro líquido recorrente, payout, lucro sobre preço, dívida líquida sobre EBITDA. 4 coisas. E a gente tem esse tabelão aqui, ó. Aqui eu filtrei em todas as ações da bolsa as empresas que se enquadram nesses parâmetros que eu passei. Aqui a gente vê, em especial nessa coluna aqui, o lucro sobre preço em percentual de desconto. Ou seja, aqui é a cotação. A Engie, ela está custando hoje R$ 39,23. Se eu for olhar um lucro sobre preço buscando ter 6% de dividendos por ano, a Engie eu poderia pagar até R$ 42,00. Então eu tenho 7,9% de desconto de margem de segurança. Então eu teria uma margem de segurança de 7,9%. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, TIM, ela custa hoje R$ 16,00 e eu poderia pagar até R$ 19,00 nela para ter 6% de dividendos. Uma margem de segurança de 16%. Aí você olha aqui para, por exemplo, EZTEC. Qual que é o ponto de EZTEC? EZTEC, você tem uma cotação de R$ 14,00, você pode pagar até R$ 18,00. Então você tem uma margem de segurança alta, porém, ela é uma empresa do segmento de construção. Então, ela dificilmente vai ter uma característica tão estável quanto outras empresas dos segmentos que eu falei. Você tem que tomar cuidado com isso. Se eu fosse pegar aqui Banco do Brasil, putz, 36% de margem de segurança. Se eu for pegar a Vale do Rio Doce, putz, 107% de margem de segurança. Só que aí você tem aquele problema das commodities. Por isso que você precisa olhar para o segmento, para a empresa, para os indicadores. Aqui está o endividamento sobre EBITDA. Quando o endividamento é negativo, significa que ela tem muito mais caixa do que dívida. Basicamente isso. O endividamento negativo, ele é positivo para a empresa. Aqui tem o payout, então nenhuma empresa paga mais de 100% aqui. E aqui está o dividend yield atual dessas companhias. Um tabelão como esse, conglomerando todos os indicadores que eu passei, pode te ajudar a tomar decisões. Mas, agora um conselho para você montar uma carteira de dividendos e viver de renda, falta uma coisa aqui. O que você acha que é? Faltam fundos imobiliários. Você pode aprender por conta própria, investir em fundos imobiliários, por exemplo, assistindo meus vídeos, né? Eu posto muito sobre fundos imobiliários há, nossa, nem sei quantos anos já, talvez 7, 8 anos no YouTube. Então tem vários vídeos meus, ó. Esses fundos imobiliários vão subir, não invista em fundos imobiliários de ver esse vídeo, como escolher os melhores fundos imobiliários, etc. Aqui eu dou muitas aulas no YouTube sobre fundos imobiliários e você pode aprender com esses vídeos. É um trabalho desgastante, mas ainda assim é possível e é factível. Agora, outra coisa que você pode fazer é também delegar a sua tomada de decisão para alguém. E aí, te lembrando, na Finclass, a gente tem uma carteira de fundos imobiliários também para você não precisar não só aprender, mas você ficar o dia inteiro tendo que acompanhar se sair alguma novidade. O ideal talvez seja você aprender, mas deixar analistas acompanhando o dia inteiro. E aí, já que você tem conhecimento, questionar o que os analistas estão recomendando. Isso aqui vai facilitar muito o seu trabalho, tá? E te lembrando, no dia 29/11, que dia, Brunão? 29/11. Que dia, Gui? Sexta-feira. Sexta-feira, você pode acessar a Finclass com 50% de desconto no aplicativo, na palma da sua mão e ter acesso a todas essas carteiras recomendadas. Link está na descrição. Então, esse foi o meu vídeo sobre como montar uma carteira de dividendos para viver de renda. Queria saber o que você achou. Deixa nos comentários aqui se você chegou até o final, porque chegar até o final é para poucos. Com certeza não é para os fracos. Deixa um comentário que eu vou te responder e eu quero saber o que você achou. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!